Então, a nossa dinâmica vai ser mais ou menos assim. Eu vou projetar para vocês uma fala. A primeira fala, ela tem mais ou menos 15 minutos. E no chat eu vou colocar uma pergunta provocativa para vocês responderem. E após terminar o vídeo, a gente abre os microfones e o chat para diálogo. Então, eu espero de coração que todos vocês participem, que a gente não fique aqui sozinho, tá bom? Então, eu vou começar com a fala da Edileuza. Rosa, você quer falar alguma coisa ou a gente pode ir dando início? Pode falar? Então, nessa dinâmica, tanto eu quanto a Rosalina, nós iremos mediando o bate-papo, tá? Sintam-se à vontade, a gente está aqui para aprender com vocês as práticas que vocês fazem na escola, as vivências que vocês têm, porque na minha experiência enquanto professora de língua portuguesa, já vai fazer 10 anos que eu estou na rede, e assim, a gente teve, na minha vivência, pouca paradas para formações na escola sobre o conselho de classe, né? A gente vai como o bonde está andando. Começou o conselho de classe, eu lembro no meu primeiro ano como professora, teve o conselho de classe, marcaram um dia, você vai lá, você finge que você está sabendo o que você está fazendo, porque na faculdade a gente não tem disciplina que fale sobre isso. E você começa, então, a repetir, às vezes, até alguns vícios de pessoas que já estavam antes de você, e esses vícios vão continuando. E a gente, enquanto coordenador, eu sei que é difícil, eu estava como coordenadora de escola ano passado, a gente pode propor mudanças para melhorar esse nosso espaço de conversa no conselho de classe, né? Eu sei que é muito difícil, gente. Eu tenho total consciência disso, porque a gente acaba sendo ali o coordenador, é a parte que fica de frente a frente com a batalha, né? Na hora do conselho de classe é aquele que participa e que tenta resolver da melhor forma possível, que dá um jeito quando o professor não fechou o IEDK ainda. Todas essas coisas a gente sabe que acontece e os coordenadores é que acabam ficando mais à frente. Então, eu vou passar agora aqui a fala da Edileuza. A primeira fala dela é uma fala mais teórica, porque ela vai explicar a origem do conselho de classe, como é que ele chegou no país, as normativas que orientam o conselho de classe, quando ele se tornou obrigatório, tá? E eu vou colocar para vocês a primeira pergunta no chat, para essa parte. Que a pergunta norteadora vai ser: quais as concepções do conselho de classe que orientam nossas práticas no conselho? Se a gente tem uma, se a gente não tem, quais são elas? Que os estudantes poderiam ter, não é, com o intuito, inclusive, de classificá-los, de controlar o comportamento, de identificar como é que esses estudantes... Mas eu gostaria de iniciar minha fala lembrando, né, recuperando aqui, que essa ideia, né, essa origem do conceito de classe, ela historicamente na verdade, teve origem na experiência francesa de pensar um espaço no contexto escolar que possibilitasse aos professores, aos profissionais, observar os alunos durante todo o ano letivo, um período letivo, de uma forma continuada. E esse conselho de classe na origem, né, tem uma origem europeia, inicialmente focava muito na preocupação em identificar comportamentos, as aptidões que os estudantes poderiam ter, não é, com o intuito, inclusive, de classificá-los, de controlar o comportamento, de identificar como é que esses estudantes se encontravam em determinado período da sua vida escolar. E essa experiência do conceito de classe, ela chega ao Brasil nas décadas de 60 e 70,
Como que ela chega aqui? Né? Através de educadores motivados tanto pelo movimento da Escola Nova da década de 20, década de 30, que trazia, né, os ideais de uma escola democrática, uma escola para todos, uma escola em que o estudante tivesse um protagonismo, e pela implantação também, né, pelas experiências de implantação de conselhos de classe na França. Então, esses educadores brasileiros, motivados por essas questões, né, por esse cenário, trazem essa experiência de conselho de classe para o Brasil. E no Brasil, então, esse conselho ele é formalizado inicialmente pela Lei 5692, isso na década de 70, né, em 71, e com a 9394, nós obtivemos, então, a partir do princípio da gestão democrática, a garantia da participação da comunidade na gestão da escola, passando, inclusive, não é, a caracterizar, constituir essa gestão com outras finalidades, com outros objetivos, e, ao mesmo tempo, trazendo novos desafios, tanto para os gestores, quanto para os profissionais da educação como um todo e também para a comunidade escolar. Então, o artigo 14 da LDB, a 9394, ela aponta, né, que os sistemas de ensino elas definirão normas de gestão democrática. E no inciso 2, é interessante a gente recuperar que a nossa LDB, ela prevê a participação da comunidade escolar e também local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, vejam, a própria LDB, no artigo 14, já regulamenta, não é, a possibilidade e já sinaliza a possibilidade de instituição de conselhos no âmbito, conselhos escolares, e aí a gente entende que o conselho de classe é um colegiado, não é? Se caracteriza como, tem uma natureza de conselho escolar também, embora tenha uma diferença em relação ao conselho escolar, que é previsto na Lei de Gestão Democrática, não é, a 4.751 de 2012. Mas veja, a LDB, a partir do princípio, da defesa do princípio da gestão democrática, já abre essa possibilidade da participação da comunidade. Quando nós falamos de comunidade escolar, nós estamos falando dos profissionais da educação, mas nós estamos falando também, né, dos gestores, dos profissionais da educação, mas também das famílias, dos estudantes, e nessa perspectiva, a partir da LDB, nós começamos a acompanhar inúmeras experiências de conselhos de classe participativos. Então, vejam bem, no DF, a regulamentação oficial do Conselho de Classe, ela ocorre em 1981, no Regimento Único da Secretaria, né, da antiga Fundação Educacional, né, para as escolas de toda a rede de ensino do Distrito Federal, com orientações que eram muito focadas, que objetivavam, né, que tinham uma finalidade, que era promover a avaliação, contemplando especificamente, né, dando uma certa centralidade aos problemas de aprendizagem evidenciados pelos estudantes. Então, em 81, quando o Regimento Único da Rede Pública de Ensino do DF regulamenta o Conselho de Classe, ele tem como finalidade acompanhar esses problemas de aprendizagem. E aí é importante a gente perceber que ainda hoje, né, a gente percebe que não é incomum nós percebermos que esse espaço, muitas vezes, ele acaba sendo também muito utilizado para dar mais centralidade aos problemas de aprendizagem, né, e em detrimento de se pensar as alternativas, em se buscar as alternativas didático-pedagógicas que poderiam vir a sanar essas dificuldades. E aí a gente vai discutir um pouquinho mais adiante sobre isso. A professora Flávia Santos, que é uma professora aposentada da Secretaria de Educação,
ela fez uma pesquisa de mestrado muito interessante, né, muito contributiva para esse debate, em que ela, sob a orientação, inclusive, da professora Benigna Maria de Freitas Vilas Boas, lá da UNB, em que ela discute atualizações dessas resoluções, né, dessa resolução do Distrito Federal, né, da Rede Pública de Ensino, que rege o Conselho de Classe no DF. E aí ela faz uma reflexão muito interessante, mostrando, ela avalia que no percorrer desse processo histórico, social, né, que o professor Rogério vai trazer também isso, nesse processo histórico, social, nesse processo evolutivo, que acompanha também a instituição dos conselhos de classe, nas escolas de educação, né, na rede pública, o modelo de avaliação e a função avaliativa do conselho de classe, ele também vai se alterando, ele vai passando por modificações de acordo com a compreensão do que é ensino, do que é aprendizagem, do que é avaliação. Então, vejam, historicamente, né, em cada momento, essas compreensões, cada momento histórico, político, né, de gestão da própria Secretaria de Educação ou das teorias pedagógicas, né, essas compreensões, elas são orientadas por ideias pedagógicas, por teorias, ora tradicionais, ora renovadas, ora tecnicistas, ora mais críticas, como na década de 1980, com o currículo que nós tivemos, né, conhecido por nós de incrível Hulk, aquele currículo verde, né, com muitas páginas, que era fundamentado na pedagogia crítico-social dos conteúdos, né, ora neotecnicistas, orientações também neotecnicistas, como ocorreu na década de 90, com a pedagogia das competências, em que nós também tivemos aqui no Distrito Federal um currículo fundamentado na pedagogia das competências e das habilidades, né, acho que muitos aqui devem se lembrar daquele currículo amarelo, ora por teoria crítica, como é o caso do currículo em movimento que nós temos hoje. Então, esses estudos indicam que, a depender das ideias pedagógicas, né, das teorias pedagógicas e também do momento histórico, social, político, o conselho de classe, ele acaba tendo, né, a avaliação, as ideias sobre aprendizagem, sobre o que é ensinar e sobre avaliação, elas vão sendo influenciadas por essas teorias e, ao mesmo tempo, o conselho de classe também vai se reconfigurando. Como eu disse anteriormente, é a partir da aprovação da 9394, que traz o princípio de gestão democrática e de participação da comunidade, dos estudantes, das famílias na escola, que começam a se instituir, né, começam a ser vivenciadas experiências de conselhos de classe participativos nas escolas, principalmente nas escolas de ensino médio. De forma que o processo de pensar e desenvolver o conceito de classe, né, a própria definição de suas finalidades, revelam para nós, em certa medida, quais são as concepções teóricas que predominam em cada momento histórico e educacional. Né? Então, se nós pensarmos nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, de um currículo que foi implementado em 2000, que foi lançado em 2014, como a Val falou, né, um currículo que foi construído coletivamente e que traz fundamentos, que se fundamenta em pressupostos traz uma didática, da pedagogia histórico-crítica, né, traz uma pedagogia, e traz também os pressupostos de uma psicologia fundamentada, né, a psicologia histórico-cultural, que nos embasa no sentido de construir uma concepção do que é ensinar e o que é aprender, fundamentado em Vygotsky. Então, aí nós percebemos que esse momento em que nós estamos implementando uma política curricular fundamentada numa teoria crítica, ela também nos remete a ter que pensar sobre o projeto pedagógico da escola, a organização do trabalho pedagógico dessa escola, que é sistematizado nesse projeto, e o conselho de classe como integrante desse trabalho pedagógico. Né? E aí é importante a gente destacar que somente em 2009 o conselho de classe ele se torna, de fato, obrigatório na rede, né, pública, pela resolução número 1, mas somente a partir do 6º ano do ensino fundamental e ensino médio.
e com o objetivo de quê? Acompanhar, né, qual era o objetivo, então, dessa obrigatoriedade a partir do 6º ano? Acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem dos estudantes, incluindo o resultado final. Então, esse conselho, instituído pela Resolução 1 de 2009, ele tem uma configuração muito interessante, porque ele institui uma comissão de professores para elaborar pareceres a respeito do aluno, e os pareceres dessa comissão, eles acabam tendo um peso maior sobre o parecer individual ou único de um professor. Né? E isso, inclusive, né, é motivo aí de várias controvérsias, de muitas polêmicas em torno da autonomia do professor e do resultado avaliativo desse professor regente, que muitas vezes é questionado pela comissão. Ainda hoje a gente considera que esse conselho ele é uma comissão. Né? Ele se constitui como uma comissão de professores, de equipe gestora e de especialistas, e que tem como proposta principal acompanhar tanto a avaliação pedagógica e a aprendizagem com uma finalidade. Qual é essa finalidade? O trabalho do professor e do aluno, né? Para que esse trabalho docente e o trabalho que o estudante também realizam sejam reorganizados com vistas a garantir as aprendizagens dos estudantes, como o currículo em movimento dá destaque. Né? Além dos professores, o Conselho Escolar ele contempla a participação de gestores, orientadores educacionais, muitas escolas, também as equipes de atendimento psicopedagógico, e em algumas escolas que já avançaram na perspectiva de um conselho mais participativo, a presença também de estudantes e de familiares, ou de representação desses estudantes, né? E aí, então, é importante a gente pensar nos elementos, quando nós falamos, eu falei anteriormente que não podemos, né? Nós temos, então, o conselho de classe constituído e normatizado na rede pública de ensino do DF, e ele tem também essa natureza de ter uma comissão de professores. Então nós temos os professores dos anos finais, os professores dos anos iniciais, do ensino médio, que se reúnem articuladamente, de uma forma intencional e planejada, para promover a avaliação do processo ensino-aprendizagem. E é importante destacar aqui que um dos maiores equívocos, não é, que eu considero um grande equívoco em relação ao conselho de classe, é nós considerarmos esse conselho de classe a parte separado do trabalho pedagógico da escola como um todo, e também do trabalho da sala de aula, né? Como uma instância, né, considerando que esse conselho de classe, ele é uma instância deliberativa, ele é um colegiado deliberativo e de tomada de decisões por parte de quem o integra, dos que o integram, é importante que ele contemple, né? Eu trouxe essa figura aqui para mostrar que essa organização do trabalho pedagógico, ele não se dá, né, de uma forma linear, de uma forma fragmentada, não deveria ser de uma forma fragmentada e nem centralizada em determinadas pessoas, mas é um processo de construção coletiva que é sistematizado no projeto político-pedagógico da escola. Então, nesse processo, né, pensar o conselho de classe nos remete a discutir quais são os nossos grandes objetivos, quais são as finalidades da escola, qual é a função social dessa escola, né, para quê, né, qual é o papel dessa escola naquela comunidade, quais são os objetivos dessa escola, os grandes objetivos, quais são os objetivos, e esses objetivos, eles têm relação também com as demandas da sociedade, não é, que são apresentadas à escola como um espaço educativo importante, porque reúne cotidianamente milhares de crianças, jovens, adolescentes, jovens e adultos e profissionais da educação, consegue congregar toda a população do Distrito Federal em torno dela. Pensar o conselho de classe, então, necessariamente nos remete a discutir essa função social da escola, quais são as finalidades educativas, né, as finalidades dessa instituição, as proposições de ações didático-pedagógicas voltadas à garantia
das aprendizagens dos estudantes. Ou seja, o conselho de classe é também um espaço em que nós temos que planejar, nós temos que perspectivar, temos que discutir a partir de um diagnóstico do desempenho dos nossos estudantes e também do nosso desempenho professores, que ações didático-pedagógicas nós podemos pensar, sugerir, planejar, tendo em vista a sanar as dificuldades de aprendizagem, as necessidades de aprendizagem, com vista ao alcance à concretização dos objetivos e das intencionalidades do projeto político-pedagógico da escola. Essa primeira fala da Edileuza, ela traz a noção histórica do conselho, né? E a função para qual o conselho surgiu, que é parar para você pensar e repensar o processo de aprendizagem do estudante e o ensino dentro da escola. Então, a gente queria ouvir de vocês, dentro dessa pergunta norteadora, quais as concepções de conselho que orientam as práticas dentro da escola? Não me deixem sozinha, por favor. Muita gente querendo falar, não vai dar tempo. A gente vai fazer igual na escola, começar a indicar, gente. Pode? Eu vou indicar as pessoas que eu conheço, claro. Heloísa, acho que eu vou acabar fazendo como de manhã. Eu vou provocar. É mais fácil a gente ter, quando a gente está num ambiente assim, pelo menos eu, né? Eu falo para as meninas que para todos os que me conhecem, que eu uso muito aquela frase que diz assim, eu meço o outro pela régua que eu tenho, né? Então, embora tenha o lado positivo e o lado negativo dessa fala, eu sempre me pauto no positivo. Então, quando eu me coloco numa oferta de uma formação, numa participação de uma formação continuada, na escolha de um tema em que eu vou participar, eu sempre penso nos lugares que eu já ocupei dentro aqui da Secretaria de Educação. Então, como professora recém-chegada, na época na Secretaria de Educação, eu conheci o RUC. Então, vocês já devem saber mais ou menos o ano que eu entrei na Secretaria de Educação. E eu conheci o RUC tardiamente. Não foi assim que eu assumi. Quando eu assumi a sala de aula, me deram uma caixinha de giz com apagador, o meu horário, e me indicaram o corredor onde seria a minha primeira aula. E lá fui eu apenas com a formação da faculdade. E na faculdade a gente não estuda currículo, pelo menos eu de específica, não sei se outra área estudou, mas eu em letras não estudei currículo, não sabia nem que era o currículo que norteava as aulas, para mim era o livro didático. E aí eu fui trabalhar em EJA, que na época era supletivo, nem livro didático existia, eram apostilas. Então, eu não fui apresentada a nada disso, a currículo, a reunião de professores, coletivo, essas coisas. Eu me sentia uma solitária, repassando conteúdo para os meninos. E aí eu fui assumir a coordenação de uma escola, e do mesmo jeito fiquei naquela situação de solitária, né, de sozinha. Eu não sei se já mudou hoje, mas naquela época eu tirava xerox, eu digitava provas, exercícios, grampeava apostilas, entregava apostilas, nunca me reuni com um grupo de professores, nem para poder dizer para eles aquilo que eu sentia falta quando eu era professora em sala de aula. Então, nesse tempo de vivência como educadora, dentro da Secretaria de Educação, passando por vários espaços, eu defini mais um tema de mestrado. Tenho 5 temas de mestrado agora, apesar de eu não conseguir tempo para fazer nenhum. Então, minha próxima defesa em mestrado vai ser a valorização dos chãos da educação. Eu acredito que a gente tem vários chãos
dentro de uma rede de educação até chegar na sala de aula. E todos eles são importantes para o enfrentamento pedagógico que o professor faz todos os dias frente aos seus estudantes. Então, quando eu era coordenadora, eu sentia muita falta de formação. E nesse tempo, eu precisei pegar 20 horas e ir para a regional de ensino, e fiquei 20 horas em sala de aula e 20 horas na regional de ensino. E eu descobri que existia na regional de ensino um setor que formava a gente que estava lá na escola. Isso, para mim, foi uma maravilha. Então, eu comecei a levar isso para dentro da escola. E comecei a divulgar que a gente não estava sozinho, que as dificuldades que a gente sentia em sala de aula, a gente poderia perguntar para a coordenação, que a coordenação poderia perguntar para a regional de ensino, que a regional de ensino poderia nos ajudar com formação, e comecei a procurar por tudo isso. Então, quando cheguei aqui em Samambaia, eu comecei como coordenadora intermediária dos anos iniciais, então eu fui estudar a pedagogia, um pouco da pedagogia. E me encantei com os anos iniciais. Se quando eu saí da escola normal, eu saí com a certeza absoluta de que eu não ia traumatizar nenhuma criança, eu quis sair de letras com a certeza de que eu não traumatizaria nenhum adolescente, nem jovem, nem adulto, nem quem fosse, né? Eu quis saber o que eu faria com aquele conhecimento que estavam me dando. E no normal, eu não tive essa experiência. No normal, ninguém me ensinou o que fazer com a criança de educação infantil, com a criança de primeiro ano, tanto que há uns anos, quando me puseram 10 minutos com 18 crianças da educação infantil, para mim pareceu uma eternidade, eu não sabia o que fazer com os 18 menininhos. Enfim, passou. Descobri que os anos iniciais têm muito que nos ensinar para nós que somos específicos. E aí me surpreende quando a Edileuza fala que a obrigatoriedade do conselho de classe surgiu para nós, enquanto específica. E a gente, enquanto específica, ainda não consegue trabalhar o conselho de classe como os anos iniciais fazem tão bem. E cada um tem suas especificidades, cada um tem seus desafios. Eu não estou igualando a gente com os anos iniciais em relação a alunos, em relação a currículo. Eu estou igualando no sentido de compreensão de um tempo e espaço coletivo, que a gente ainda não sabe aproveitar muito bem. Então, ou posso estar enganada, vocês já devem estar aproveitando muito bem. Na minha época, eu não vivi isso dentro da sala de aula. Então, nunca ninguém me ensinou a fazer um conselho de classe. Eu costumo dizer que dentro das específicas, quando quando estava em sala de aula, eu vivia muito de telefone sem fio. Eu nunca estudei avaliação formativa estando em sala de aula. Eu perguntei para minha coordenadora na época, por que agora é avaliação formativa? E aí ela me respondeu, não, é só não aplicar prova. Se ele estiver quietinho lá no canto, já merece 10. Aí eu, então a avaliação formativa não aplica prova? Não. Aí eu, e por que eu tenho que fazer uma autoavaliação? Como eu faço uma autoavaliação? Você entra na sala, pergunta qual é a nota que cada um se dá e você registra no diário. E aí eu fui, telefone sem fio, não estudei nada e fui, e achava aquilo ridículo. Eu ter que ouvir o aluno mais bagunceiro da sala se dar 9, e eu dizia assim, mas como você se dá 9 se você não fez nada? Mas minha avaliação não é minha? Para mim é 9. E aquele tímido, às vezes, se dava 5 porque não tinha condições de empoderar-se para dizer que o que ele fazia valia 10. Então, eu vivi muito de telefone sem fio. Eu ouvia o que me contavam, não ia atrás de ratificar, e assim eu fazia. Conselho de classe nunca me ensinaram a fazer. Quando eu cheguei no conselho de classe, eles me falaram, Guiana, aqui é curto, rápido e grosso, não enrola não. Como português reprova muita gente, então nós vamos começar com português, depois a matemática, e os outros vai rapidinho. É só assim. Quem tá com nota baixa, o aluno que está te dando mais trabalho e os meninos que você considera que já vão direto para a recuperação. Então, eu chegava e cantava, né? Joaquim José e Ana Paula são alunos de destaque, a Guiana é a mais terrível de todas, conversa mais do que a mulher da cobra, pode dar um jeito de chamar os pais da Guiana, e João José, Maria Tereza e Madre Teresa de Calcutá, todos esses estão reprovados. E aí a gente passava cantando
porque a gente até brincava de cantar notas, né? Porque depois a gente percebeu que cada um falando, a gente falava muito mal dos meninos, muito mais dos meninos do que das notas. E aí a coordenadora falou assim, não, agora nós vamos cantar a nota. Eu digo aluno e todo mundo fala, aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. E assim eu vivi a minha vida até conhecer o espaço de estudo que a Regional de Ensino me proporcionou. Então, quando eu cheguei às 40 horas na Regional de Ensino, eu pus como um dos meus objetivos que tudo que eu aprendesse na Regional de Ensino, meus pares saberiam. Então, todo e qualquer espaço em que eu estou, para quem já me conhece, eu não deixo de falar o que eu aprendi. Seja aquilo mais bobo do mundo, mas eu falo, porque às vezes eu acho que o óbvio também precisa ser dito. Então, eu juro para vocês que até mês passado, eu tinha certeza que o verbo conscientizar fazia parte da nossa missão. Nós tínhamos que conscientizar toda a rede de educação sobre o que é a avaliação formativa, sobre o que é conselho de classe. E aí o professor Eri, um dia, numa formação dessas que nós proporcionamos, ele fez a seguinte frase que me tirou um fardo enorme das costas. Ele disse, ninguém conscientiza ninguém. Ponto. Cada um é que busca a sua consciência. A gente informa, a gente ajuda, a gente encaminha, a gente debate, a gente abre um espaço como esse para aprendizado, mas conscientizar é próprio de cada um. Então, acho que eu já falei demais, já deu tempo de vocês pensarem bastante nas práticas de vocês. Eu falo aqui como par de vocês, como uma igual a vocês. Não desgrudo o pé da sala de aula, amo o que faço, em todos os espaços que eu ocupo. E eu espero que a gente aqui seja tranquilo em falar um para o outro, porque aqui a gente não está para fazer um conselho de classe. Nós não vamos fazer uma avaliação informal de vocês. Nós não vamos desligar o Meet para depois falarmos de vocês, quem foram os que falaram mais e quem foi que falou menos. Nós não vamos puxar a orelha de ninguém, muito pelo contrário. A gente cuida muito sobre o que vocês estão levando de síntese das formações que a gente proporciona. A gente tem muito esse cuidado sobre, vocês estão compreendendo o que nós estamos passando? Tem alguma dúvida? Vamos interagir. Ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo. O que acha que sabe de tudo é porque não sabe nada ainda. Então, a gente está aqui num coletivo que se ampara, e eu quero que vocês tenham essa certeza absoluta. Guiana, eu fui melhor que você recebido na Secretaria de Educação, graças a Deus, graças a Deus. Guiana, eu fui que nem você e hoje estou do mesmo jeito, então vamos juntos, fala pra gente. Minha mãe sempre falou e hoje eu falo para os meus filhos, a gente não sabe o que calado quer. Então, eu creio que a Unieb e essa regional de ensino cada vez mais está dentro das escolas. Esse modelo de pôr um coordenador intermediário dentro de cada escola, para que ele conheça a escola, a sua realidade, como eu queria ter esse coordenador quando eu fui coordenadora. Como eu queria ter dito para ele, olha, eu não sei chegar no grupo de professores e convencer meu grupo de professores que a coordenação coletiva, que todo mundo brigou por ela, é fundamental e não é folga. Então, hoje eu fico feliz de ver muitas realidades diferentes daquelas que eu vi quando eu entrei, quando eu saí da sala de aula, quando eu acompanhei do lado de fora. E aqui é o espaço de vocês. Somos iguais, podem falar à vontade, podem dizer o que vocês andam construindo, desconstruindo, se desafiando, quebrando barreiras. E aí eu vou me calar agora, Heloísa, porque senão acho que eu vou ficar a tarde toda falando e o pessoal vai ficar em silêncio feliz da vida. Então, deixa a fala com, acho que a Sara, está com o microfone ligado, pode ser que a Sara queira falar. E aí vocês vão completando uma outra. A Rosa pediu a fala. Eu super me identifiquei com a sua fala, assim, do papel, das funções que a gente vai tomando dentro da regional, dentro da Secretaria de Educação, né? De realmente muitas coisas a gente vai só ouvindo e replicando. E o conselho de classe é uma dessas coisas assim que eu posso dizer que eu não tenho tanto domínio prático de colocar em prática, porque é uma coisa que eu não vi na faculdade.
Para quem é da UNB sabe como é que funciona lá. Às vezes o curso é muito mais voltado para a área da pesquisa do que para a formação do professor em si, né? Eles têm mudado desde 2010, mas ainda assim a parte da pesquisa é muito forte. Então, eu fiz as matérias basiconas de pedagogia e a parte de avaliação, o pensar avaliativo, eu nunca fiz nada na UNB que falasse sobre isso, sobre avaliação formativa, sobre o conselho de classe, a importância do conselho de classe dentro da avaliação, das etapas da avaliação. Nunca fui, vim aprender isso, assim, no andar da carruagem. Está acontecendo e para fazer uma coisa bem feita, a gente acaba indo estudar, que acho que é quase que todo mundo acaba fazendo, né? Está tendo, fazer a avaliação formativa, quando, por exemplo, surgiu a recuperação continuada. Todo mundo assim, o que é recuperação continuada, né? Aí todo mundo foi atrás de estudar para poder aplicar. Então, acho que as nossas vivências, assim, das áreas específicas, às vezes, são bem, bem próximas. Rosa, você quer falar? Sim, só uma falazinha rápida em relação a... Vou fazer até uma colocação em relação à fala da Guiana, porque ela falou que a gente não vai fazer aqui um conselho das escolas, né? Na verdade, a gente não vai fazer uma avaliação informal das escolas, Guiana. A gente quer mesmo é fazer um conselho. A nossa ideia é o conselho, né? Aí eu me reporto, o meu comentário, a minha contribuição é naquele sentido em que a professora Edileuza fala assim, que o conselho de classe ele é um colegiado deliberativo. E aí eu me lembrei de uma situação da escola, então aí eu queria partilhar. Eu me reportei aos meus dias de escola, onde muitas vezes a gente vê situações em que os próprios professores e a própria direção e tudo, justamente por essa ausência de conhecimento, né, a gente não realmente, você foi daqui da UNB, eu fui de uma universidade pública também, ninguém nunca me ensinou o que é conselho. Também. Na verdade, onde eu comecei minha prática, nem existia isso. Eu tenho 3 anos de fora do DF, e quando eu cheguei aqui, eu não fazia conselho lá onde eu trabalhava. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com o conselho. E eu também, assim como vocês, escutei. E o que eu vou, como eu vou fazer no conselho? Não, a gente faz assim. E aí eu fui escutando e fui me comportando como eu via os outros se comportarem, né? Então, fiquem tranquilos que ninguém ensinou isso para a gente está falando, digamos, com um conhecimento sistematizado de um tempinho para cá, né? Eu acho isso completamente natural e acho que isso faz parte da vida do professor, né? O que você acabou de falar, Heloísa, o buscar, o aprender. Eu não sei, eu preciso aprender, né? O professor, nós não somos professores porque sabemos de tudo, né? De forma nenhuma. A gente sempre, eu sempre estou aberta a descobrir algo novo e sempre estou vendo que não sei. Às vezes até o que eu penso que sei, às vezes eu não sei, né? E aí a gente vive nessa eterna construção. Mas, enfim, e aí eu me reportei à situação da escola de pensar no seguinte, naquela situação onde a direção está lá e não, a gente só vai marcar o conselho quando os diários estiverem todos fechados, quando as notas estiverem lá, né? Quando tiver tudo bonitinho e arrumadinho para a gente poder fazer. Então, essas situações dessa forma e colocadas dessa maneira evidencia muito mais essa coisa do valor da nota, né? O conselho ele fica amarrado e vinculado ao valor da nota, né? E às vezes o professor, eu não vou poder participar do conselho, eu deixei minhas notas todas fechadinhas, está tudo bonitinho, tudo anotado, e eu não vou poder participar, mas eu deixei com o pessoal da coordenação, vai cantar as minhas notas lá, né? E aí a pessoa, ou aquele integrante ali do grupo, deixa de participar, né? E a gente, pensando com esse olhar de contribuição, aquela pessoa poderia, naquele momento ali, contribuir muito para o momento de avaliação no sentido mais amplo do pedagógico, do aprendizado em si, até da evolução dos alunos em outros âmbitos, porque a avaliação mais para frente, a Heloísa vai continuar. Não, o Marcelo está projetando, né? E o vídeo vai nos trazer essa reflexão também, avaliar no âmbito
apenas não de valorizar a nota. Então, eu fiquei nessa de me reportar a essas situações, de que a pessoa muitas vezes não se acha necessário no conselho, né? E a gente vê que todas as pessoas da escola, elas são importantes, né, nesse momento do conselho. O orientador, os coordenadores, até alguém da equipe gestora e tudo. Então, a gente percebe que o coletivo, como a Guiana falou, é o que constrói o conselho, é o que faz o conselho ter identidade, ter valor com esse nome bonito que a professora Edileuza mencionou aí, colegiado deliberativo. Era essa a minha contribuição, Heloísa. Alguém quer abrir o microfone, falar, digitar alguma coisa sobre como é que é o conselho para vocês, assim, que eu acho que vocês estão muito pensando, é o que eu pensaria. Mas tudo bem, como é que a gente faz um conselho, então, que busque fazer a avaliação, não uma avaliação formal, né? E é o que a gente vai falando. Você quer falar, Luciene? Sinta-se à vontade. A minha visão também mudou muito, assim, quando eu fui para a coordenação de quanto professor, porque quanto professor você ficava lá só falando a nota. E eu lembro de uma situação bem constrangedora para mim, foi quando eu voltei de licença maternidade, em 2018, tinham colocado as avaliações das aprendizagens, aquela que você coloca alcançou, não alcançou, alcançou parcialmente. Aí a gente mandava para a coordenação os objetivos do que a gente ia trabalhar no bimestre, e vinha os espaçozinhos assim, aí se você mandava 4 objetivos, vinha 4 objetivos dentro da folha para cada estudante. Aí eu cheguei já no quarto bimestre, e eu peguei os meus objetivos e coloquei para cada objetivo, se o aluno alcançou aquele objetivo, se ele não alcançou, se alcançou parcialmente. E fui para o conselho com aquela folha totalmente preenchida. Aí eu cheguei lá, aí eu só vi o pessoal falando assim, AP, NA. Aí eu perguntei para minha supervisora, mas eu fiz assim. Ela, não, tudo bem, é assim mesmo que era para fazer. Mas para andar mais rápido, a gente só vai falar conforme a nota. Tirou de 0 a 4,9 é NA. De 5 a, acho que é a 8,9 ou a 7,9, AP. E alcançou de 8 a 10. Então, são essas situações assim, que às vezes a gente pensa realmente no que a gente pode, nas aprendizagens do estudante, mas principalmente, eu acho que nos anos finais e no ensino médio, a questão do tempo é uma coisa muito imperativa para o funcionamento do conselho, né? Porque a gente tem muitas turmas, por exemplo, o professor de artes tem 15 turmas, o professor de inglês tem 15 turmas dentro dos anos finais. E, às vezes, ele não consegue participar de todos os conselhos, ou para ele participar de todos os conselhos, o conselho tem que ser naquele, assim, 45 minutos, 30 minutos para finalizar tudo. Então, a gente acaba ficando muito na avaliação informativa mesmo. Anota se o menino conversa, se ele não conversa, se ele está faltando ou se ele é destaque. Aí já passa para outro. Essa é muito da experiência que eu tive, assim, enquanto professor e enquanto coordenadora. E eu gostaria de ouvir vocês, se é a mesma coisa assim que acontece com todo mundo. O que vocês acham? A Luciene disse que está sem microfone, mas ela falou que a visão dela sobre a avaliação mudou muito quando você está na coordenação. E vocês? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que uma das dificuldades do conselho de classe, nos dias atuais, né, é ainda a escrituração ali na secretaria, o diário e educar, porque assim, é muito difícil para o professor tentar avaliar um aluno de uma forma diferente se o educar vem ainda com uma escrituração antiga, né? Vem ainda com a menção de notas, o professor fica fixo nisso. Então, mesmo que a gente tente conduzir para um outro lado, né, que é essa avaliação formativa, que é também as estratégias do ciclo, porque nós já estamos em ciclo já há bastante tempo, o professor ele está preso ao modelo de nota, porque o próprio diário não nos ajuda nesse sentido.
Então, assim, é um dos problemas que eu vejo no conselho de classe, e também na avaliação como um todo, porque o diário não muda. Eu acho que a gente deveria começar por ali também. Mudando esse conceito, já nos ajudaria no dia a dia, na prática, ali, na conversa, né, com o professor, na visão desse professor para o aluno, e também até de toda a família, assim, porque é muito complicado para a família também, quando a gente recebe ali, quando vai fazer as entregas de boletim, vai conversar e tudo, o pai fala, não, tá bom, mas ele passou, ele tirou quanto? Eles ainda estão presos nisso, né? E nós, de uma certa maneira, também estamos. A gente não consegue muito avançar nas discussões, apesar de hoje termos vários cursos de formação, né? A APE oferece, a regional oferece, a própria escola, no espaço de coordenação pedagógica oferece, mas, assim, existem coisas que precisam, de fato, ser modificadas para que o professor que ainda está preso, que ainda tem uma dificuldade nessa flexibilidade, né, que para que ele vá junto, né, e eu acho que é isso, assim, a estruturação da secretaria é muito lenta, as mudanças também, e elas dificultam. Óbvio que elas não são o único entrave, mas elas dificultam também. Eu acho que eu vou completar um pouco para a Ana. Ana, eu vou te dar um spoiler, e aí a gente promete aqui em nosso meio rezar, orar, pedir ao universo para que isso aconteça. Eu tive a oportunidade de conversar com o subsecretário da SUPLAV, que é a subsecretaria responsável pelo sistema Educar. E eu pedi apenas 2 coisas para ele, né? Assim, para a gente que está aqui, super fácil de resolver, apesar de ele já me prometer que, pelo menos, pensar no assunto, eles já estão pensando. Eu pedi que o IEDUCAR conversasse com os ciclos, e eu pedi que o IEDUCAR parasse de entender que a nota não é o nosso objetivo, mas sim as aprendizagens. E ele relatou que, desde quando assumiu a subsecretaria, esse ano, que ele escuta essas necessidades do IEDUCAR. E ele tem avaliado que o IEDUCAR deixou de ser uma ferramenta viável para a nossa rede. E ele me disse que estão estudando a possibilidade de substituir o IEDUCAR por outra ferramenta. Desde o dia que ele me disse isso, deve fazer mais ou menos um mês, que é mais um dos meus pedidos de oração, para que isso aconteça logo. Porque a gente sabe a luta de queda de braço que foi para transformar o Diário Web em IEDUCAR, né? E a gente sabe que, em nível de secretaria, tudo que envolve verba, envolve compreensão técnica, envolve uma luta muito grande. Então, eu espero que ele consiga, para o ano que vem, pelo menos ampliar esse debate, de que todos percebam que o IEDUCAR precisa ser uma ferramenta técnica que corresponda ao pedagógico. Porque a gente vê muito pedagógico se subpujando, né, ao administrativo, mas depois a gente é cobrado em nível pedagógico. E foi isso que eu falei muito claro para a SUPLAV sobre nossas necessidades. Então, eu dou esse spoiler para vocês e vamos aí intensificar as orações, os pedidos pelo universo, para que isso tudo se encaminhe, para que a gente consiga ter um sistema que converse com a nossa prática. Tá bom? Elô, falei demais de novo. Agora, no próximo vídeo, o professor Eri vai falar um pouco sobre o conselho de classe nesse momento, assim, que a gente está no distanciamento social, a não presença na escola, né? A forma de avaliação que se tornou diferente, a forma do registro da presença que se tornou também diferente. O aluno, ele já não frequenta as aulas para ter a presença, mas sim realiza as atividades. Então, esses pequenos detalhes que a gente vai ver nesse segundo vídeo. E a gente vai pensar, assim, na escola, quais adaptações foram feitas no conselho de classe para esse ano, pensando nesse novo momento que a gente vive, né? Aí eu vou colocar depois a questão norteadora dentro no chat,
para a gente pensar. Eu acho que a nossa prática em todos os ambientes da educação mudou totalmente na pandemia, né? Pode dar o play, Marcelo. Quanto ao conselho de classe, que é a nossa primeira fala, esse é um território extremamente delicado e sério. Eu vejo com muita preocupação os anos finais e o ensino médio, mas a gente pode, inclusive, nesse momento, revitalizar e redefinir o que é um conselho de classe. Vejam pelo lado positivo. No próximo conselho de classe, nós não vamos ficar perdendo um bom tempo falando que a turma conversa demais. Não vai. Isso não aconteceu. Nós também não vamos ter muito tempo para ficar discutindo o comportamento dos alunos. Eles estão longe da gente. O que nós vamos ter que priorizar agora nesse conselho de classe são algumas realidades que eu vou tentar, com todo o risco de errar, é pensar como refletir sobre as aprendizagens desses alunos. O aluno que está na plataforma, que está acompanhando, que está fazendo, beleza, está fácil, ele nos apresenta evidências de aprendizagem muito grande. O aluno que não está na plataforma, mas pega material impresso, igual a gente tem aqui. Então, esse aluno do material impresso, que entra na plataforma, a gente tem o que fazer. E o aluno que ainda está em busca ativa, nós não sabemos o que fazer. O que a gente diz também, nós do GEPA, do grupo de pesquisa que eu faço parte, coordenado pela professora Benigna, que sempre está nos acompanhando, e meu abraço para ela, é que, independente de nota, a gente consegue fazer uma avaliação formativa. Não é ter nota ou não ter nota que faz a avaliação ser formativa. É como eu faço para chegar a essa nota e o meu caminhar pela sala de aula, pelo dia a dia, pelas aprendizagens dos alunos com as intervenções devidas. A avaliação diagnóstica, ela acontece a todo tempo se a gente quiser. Quando a gente intervém, faz as intervenções, igual agora pela plataforma, o menino te devolveu uma atividade, fez uma tarefa, postou um vídeo, você viu que não atendeu, você então retorna para ele, você pede e você orienta que isso seja, então, retomado. Esse movimento é uma avaliação formativa. A avaliação formativa, agora, mais do que nunca, que ela não é nota por comportamento, por assiduidade e muito menos participação, que isso é muito relativo. Então, pensemos, o conselho de classe, qual vai ser agora o real fundamento dele? Eu acredito que o que a gente sempre desejou que fosse. Nós vamos discutir as aprendizagens. O conselho de classe, ele vem uma ideia da França, que chega aqui no Brasil no início da década de 70, e como o Brasil sempre importou muita coisa, esse, por exemplo, dessa vez não foi dos Estados Unidos. Só que é uma organização do trabalho pedagógico que acaba também se viciando, ou sendo viciada pelo modus operandi da escola. E aí eu quero destacar alguns mitos. Por exemplo, o conselho de classe se reserva aqueles dias destinados para o conselho de classe. Não. As coletivas anteriores aos dias do conselho de classe podem ser utilizadas como pré-conselho, para que no dia do conselho de classe a gente discuta e vá direto ao ponto e evite aquelas tergiversações, aquelas falta de objetividade que toma muito tempo e nos distancia do propósito. O conselho de classe, ele é a instância que faz convergir os 3 níveis da avaliação. Por exemplo, a avaliação da aprendizagem, que enquanto avaliação formativa nós chamamos de avaliação para as aprendizagens. O conselho de classe é o maior e mais privilegiado espaço para a avaliação institucional, ou a avaliação da escola por ela mesma, porque no momento que eu estou discutindo as aprendizagens dos alunos, eu também preciso discutir nossas metodologias e nossas formas de encaminhamento dessas metodologias, que hoje a gente está da forma remota, né? Uma outra coisa, é no conselho de classe que os exames externos podem se tornar avaliação. Eles não são avaliação.
A avaliação é quando eu pego os dados dos exames externos, discuto na minha escola e procuro localizar no currículo onde estão nossas fragilidades e onde estão nossas potencialidades. Aí o exame externo se torna avaliação e isso é possível no conselho de classe. Então veja que o conselho de classe, ele é muito maior do que aquele leilão de notas, que a gente sabe que acontece em muitas instituições, porque ele tem, sobretudo, a função de pautar os colegas para os próximos dias, para os próximos meses. Por quê? Não adianta fazer uma avaliação sem ação. Então, a avaliação já termina em ação, porque a gente precisa agora definir ou redefinir algumas metas estratégicas. Ainda sobre esse momento, nós temos que diminuir um pouco nossas expectativas. Se eu não posso fazer um conselho de classe como eu fazia antes, eu também não posso querer, nesse momento, os mesmos resultados que eu obtinha antes. Nós estamos diante de uma situação que todos já sabem, complexa. E aí eu volto a falar, a gente precisa, e nós gestores temos muita responsabilidade em tranquilizar um pouco o grupo, em diminuir um pouco essas expectativas, em fazer uma escuta sensível dos nossos colegas que estão sofrendo. A gente tem colegas, inclusive essa semana, a gente recebeu comunicado de colega que está com Covid, o marido, o filho, o outro está internado, e olha, e muitas vezes o professor está com um parente com Covid e ele não pode se afastar. Então, gestores, gestoras, tranquilizem o grupo, seja uma espécie de um ombro amigo nesse momento, vamos conduzir com calma esse momento, porque ele passará. Eu tenho certeza que ele passará. Aliás, tudo passa. Agora, a gente precisa não causar danos maiores. O conselho de classe, ele é uma instância muito importante e ele tem que ser muito bem cuidado. A gente não precisa e nem vai ter que fazer, e nem deve fazer, discutir questões extremamente da avaliação informal sobre os nossos alunos, as famílias deles. Nesse momento, isso não cabe. Aliás, em momento nenhum cabe. Agora, a gente precisa entender que reorganização curricular nós fizemos. Nós estamos fazendo essa reorganização curricular na plataforma. Eu queria desempenhar tantos objetivos de aprendizagens com essa turma nesse período. A gente está percebendo que não é tão fácil assim e que muitas vezes a gente nem sabe se está atingindo. Esse medo do não saber, esse medo do não compreender, do não ter controle, angustia nós, professores. Só que a gente vai ter que conviver com ele. Mas eu não sei se é o aluno que está fazendo a tarefa, tem alguém fazendo por ele. Calma. Nós também precisamos trabalhar a ética nesse momento. Se a gente esse aluno no privado, no bate-papo, no WhatsApp, por onde vocês estão conseguindo conversar, e fala com ele. Fala, olha, fulano, eu te conheço, nós conhecemos nossos alunos, a maioria. A sua produção está diferente de quando eu te conhecia. Eu não vou dizer que está ruim, não, está boa. Eu só quero ter a certeza que é você que está fazendo. Porque ninguém pode aprender por a gente. A gente aprende para a gente. E ninguém pode aprender pelo outro. E nesse momento, o professor relaxar também, entender que ele não tem controle sobre isso. O conselho de classe, como eu disse para vocês, agora ele vai se prender ao que de fato precisa se prender. Quais as aprendizagens aconteceram? Que estratégias metodológicas nós utilizamos? A gente sabe que parcialmente vai conseguir avaliar algumas evidências de aprendizagem, e aí eu vejo a angústia maior dos nossos colegas dos anos finais de ensino médio, é que eles precisam tornar isso uma nota, um número, para então prosseguir com o bimestre. Mesmo assim, eu digo para vocês, usemos do bom senso. Nós sabemos que nesse momento nós tínhamos alunos excelentes na sala de aula que não tem um smartphone e que não está conseguindo entrar. Nós temos aquela família, como eu já recebi aqui, a mãe é diarista. Ela diz para mim, olha, professor, eu ponho crédito no celular 2 vezes no mês que eu recebo de quinzenalmente. Eu só vou poder pôr crédito nesses 2 dias. E aí a gente já conversa com os professores e nossos colegas têm sido extremamente compreensivos e dizendo sim, quando ele entrar, que ele mandar essa atividade, eu considero e lanço no campo da presença agora, que é um campo diferenciado, que é uma presença indireta.
e eu não preciso, e a gente precisa tomar cuidado nesse momento de maneirar a mão em lançar falta, porque falta, extrapolados de 25%, é realmente o que reprova, tanto no ciclo, quanto na semestralidade, quanto no regime anual. Se extrapolar o número de falta, a reprovação é inevitável. E nós sabemos que reprovação e repetência são coisas diferentes. Tem alunos que reprovam e não repetem, eles não voltam. Assim como acontece na EJA, assim como acontece em outros segmentos. A repetência é o dar a mão à palmatória que nem todos fazem, que é voltar para fazer um ano que a gente sabe que não vai ser o mesmo. A reprovação, nesse momento, nos assusta mais por isso. A gente não quer perder. Também a gente não quer, e o professor se sente muito mal quando ele acredita que acha que tem que fazer uma aprovação automática. Mas também não é isso. Eu volto a dizer, com exceção dos alunos do terceiro ano do ensino médio, nós teremos ainda outros anos, outros tempos, para retomar as aprendizagens que esses alunos, por algum motivo, não tenham conseguido nesse momento, e façam, então, o seu percurso pedagógico do conhecimento, que nós sabemos que é diferente para todo mundo. É um momento de bom senso, de tranquilidade e de pensarmos, sobretudo, nos efeitos que essa pandemia pode nos trazer. Acho que nesse ponto vocês podem falar até com mais propriedade do que a gente, porque vocês estão vivenciando essa adaptação, essa adequação do conselho, né, de toda a prática pedagógica da escola, de toda a organização pedagógica para esse momento em que a escola se divide entre material impresso, a plataforma, ou as atividades pelo WhatsApp, ou as atividades pelo blog. E acho que é uma questão que vocês devem ouvir toda semana, como é que eu vou passar o menino se ele não está aprendendo, ou se ele não aprendeu nada, e vocês provavelmente falam a mesma coisa que o professor Eri, a questão da paciência, de que vai ser retomado, né, as aprendizagens no próximo ano, e a gente, enquanto coordenador, pode focar muito na questão do registro desse conselho, das aprendizagens mesmo, porque quando o estudante for para o próximo ano, o professor que pegar aquele estudante, ele vai ter aquele registro de como é que ele agiu durante esse ano para que ele possa retomar as aprendizagens e que nada fique para trás. Então, o 404, eles têm um sistema bem interessante. Se o Felipe ou a Patrícia ou a Socorro quiser falar, eles registram tudo no Google Drive e quando era presencial, eles imprimiam o professor tinha a pasta das aprendizagens dos estudantes, quais objetivos eles tinham alcançado durante o ano. Vocês querem falar, Felipe, ou Paty, ou Socorro, sobre esse processo? Que é uma ideia muito interessante, porque agora, mais do que nunca, a gente tem que saber até que ponto o estudante viu, né? Até mesmo questão de conteúdo, porque assim, o professor tem que se desprender de que ele tenha realmente que vencer o currículo inteiro. Nosso currículo é extremamente extenso, e nesse momento tão delicado, às vezes é mais interessante você repetir, às vezes, um conteúdo 2, 3 semanas até o estudante ter fixado bem, do que você sair avançando toda semana para um conteúdo novo. Vocês querem falar? Estou me sentindo sozinha. Oi, Elô, tudo bem? Oi. Eu tô no computador aqui que eu não tenho câmera, eu vou só com o microfone, tá bom? Tá. No 404, a gente, enquanto ainda estava na coordenação, atualmente estou na supervisão, nós fazíamos uma planilha para registrar as aprendizagens mesmo, as aprendizagens que eram alcançadas ou não alcançadas, e a partir daí, juntamente com o RFA, que era feito no final do ano, nós criávamos um caderno
onde eu tinha as aprendizagens que os alunos alcançaram ou não no ano anterior, junto com o relatório, o RFA. E isso é disponibilizado para os professores no início do ano. Esse ano nós não conseguimos manter o relatório de aprendizagens, porque a demanda de serviços dos professores aumentaram muito, então ficou complicado ter mais essa demanda diante dessa insanidade de atividades que estão sendo produzidas todas as semanas. Eu também não iria conseguir gerir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, no 404, para este ano, nós não conseguimos manter os relatórios de aprendizagem, mas nós já estamos pensando em como iremos fazer o RFA no final do ano. E a nossa dificuldade foi realmente essa, porque o material impresso, na nossa escola pelo menos, ele ocupa, assim, uma carga de trabalho enorme. E, infelizmente, é o que a gente menos tem retorno. Então, assim, nós estamos trabalhando muito para o material impresso, assim, da canseira mesmo que o material impresso nos dá, de produzir, de editar, então, eu não posso nem dizer o quão trabalhoso é editar o documento, e reproduzir aquilo, entregar, receber e dar o feedback na verdade, a gente nem consegue ter um feedback efetivo do material impresso. Então, isso nos, assim, consumiu muito do nosso tempo. Talvez, eu não sei se foi por não saber como funcionaria, então não tomamos as escolhas lá no início que seriam melhores. Chegou de um jeito que a gente tinha que fazer, se adaptando ao que o governo não cumpriu. Então, o negócio foi jogado e a gente pegou e fez da melhor forma que pensaríamos que seria o correto, né? Então, por essa demanda, a gente realmente não conseguiu manter, não vamos conseguir nesse ano manter aquele caderno que nós vimos fazendo todos os anos. Mas que ele é uma ferramenta, assim, de fundamental importância para o professor, principalmente, pelo menos na nossa escola. No vespertino, troca praticamente o grupo de professores quase todo durante um ano para o outro, de um ano para o outro. Então, assim, o professor que está chegando, ter essa base, essa informação, ter esse histórico de estudante, assim, até para poder usar também no conselho de classe, é muito importante. Mas, diante da demanda de trabalho que a gente pegou esse ano, ficou mais difícil manter esse caderno. Então, nós vamos tentar mantê-lo no próximo ano, caso seja possível. A Ana Rubia aqui falou do 411, eles tinham ano passado também um sistema legal que eles não entregavam o boletim. Vocês continuam não fazendo a entrega do boletim, utilizando só a ata do conselho de classe, Ana Rubia? Aquela da avaliação das aprendizagens? A gente entregava o relatório, né? Assim, de aprendizagens. Mas não, este ano atípico não foi possível, né? Assim, então este ano a gente entregou o boletim para os alunos do material impresso, os que foram buscar, né? O material impresso levaram o boletim. Para os alunos da plataforma, nós enviamos o boletim para o e-mail do aluno, né? Até porque é muito importante a questão da falta este ano, né? Os pais terem acesso a isso, porque está vinculado à realização das atividades. Então, super importante. A gente não conseguiu fazer um relatório, porque é muito difícil conseguir perceber as aprendizagens este ano, né? Vai muito disso. É o aluno que está fazendo, não é? E mesmo os alunos que estão fazendo estão com dificuldades, né? Porque é muito diferente. Mesmo quem está na plataforma e que tem mais acesso ao professor, a vídeos, enfim, é muito distante, assim, não tem como. Este ano é um ano muito complicado para a gente medir a aprendizagem de aluno, né? Estudar sozinho, você tem que aprender a estudar sozinho, né? Eu, por exemplo, não tenho esse hábito de estudar sozinho, eu preciso de ter
alguém falando comigo, nem áudio funciona. Mas como é que funcionou o conselho de vocês, assim, no primeiro semestre, o primeiro e o segundo semestre? Como é que foi feito? Como é que vocês se adaptaram? Assim, no 404, eu tentei já trazer todas as informações numa planilha, então ela ficou bem colorida para tentar ter uma identificação visual já em relação a como que os alunos estavam em relação à nota, então a gente não ficou muito falando de nota, porque a identificação visual da planilha já mostrava isso para a gente. Mas assim, eu considero que o nosso conselho foi uma grande busca ativa. Eu acho que o resumo do conselho foi isso. A gente, quando foi falar, os professores generalizando ali os estudantes, nós podemos perceber os estudantes que estavam priorizando algumas disciplinas, só faziam atividades ou de língua portuguesa e matemática, e as outras abandonavam, ou os alunos realmente nunca entraram na plataforma, e foi um consenso, assim, entre todos os estudantes, e basicamente sobre realização de atividade. O nosso conselho girou em torno disso. A gente priorizou falar sobre os alunos que estavam realizando ou não a atividade e o que a busca ativa poderia fazer em relação a isso. Mas alguém quer compartilhar como é que foi a prática de vocês no conselho de classe nesse ano? Ou podemos seguir? Então, eu vou seguir aqui, gente. A última fala que nós temos, da Edileuza, ela fala sobre o pós-conselho, né? Que o conselho, ele não se define em si só, ali acabou, pronto, vida que segue, como dizem. Mas o que a gente pode levar do conselho para o cotidiano da escola depois dele? Pode dar o play, Marcelo? Pensar também, né, esse conselho, articulado a esse trabalho pedagógico, como uma possibilidade de oportunizar, né, como uma oportunidade de que os professores também possam fazer uma autoavaliação do seu trabalho, né? Então, veja bem, o conselho de classe, muitas vezes nós damos uma centralidade à avaliação, damos destaque às dificuldades de aprendizagem dos estudantes ou problemas comportamentais, mas ele é também um espaço importante de autoavaliação do trabalho do professor, porque o resultado do trabalho do estudante, né, da atividade discente, não é exclusivamente do professor, mas é também. É claro que nós temos determinações que são sociais, culturais, econômicas, mas há uma parcela significativa desse desempenho que tem a ver com a minha atuação como professora. Então, é um espaço de autoavaliação do meu trabalho, as discussões que nós fazemos nesse conselho de classe, os encaminhamentos que são dados, os registros, as análises do desempenho, tanto do professor quanto do estudante, vão gerar feedback, tanto para o professor quanto para os estudantes, quanto para a equipe da escola como um todo, no sentido de ajudar a reorganizar o trabalho da escola e também o trabalho sala de aula, o trabalho didático, o processo didático em sala de aula, que é responsabilidade do professor e dos estudantes. O conselho também tem uma finalidade muito importante, que é fomentar o planejamento, então, de ações, de projetos que atendam às necessidades do estudante. Por exemplo, na organização escolar em ciclo, quando nós vamos para um conselho de classe, né, nós fazemos toda uma discussão, uma autoavaliação, uma reflexão do trabalho, do desempenho dos estudantes, do desempenho dos profissionais, nós também vamos apontar as possibilidades de intervenção didático-pedagógica, porque a avaliação, ela tem que gerar ação. Ela necessariamente precisa gerar ação. E na organização escolar em ciclo, que nós temos hoje, né, implantada no ensino fundamental, necessariamente a gente precisa pensar ações de intervenção no processo, para que essas dificuldades identificadas, não é, no processo avaliativo, elas possam ser trabalhadas, elas possam ter uma atenção de toda a equipe pedagógica da escola.
Então, veja, fomenta o planejamento com ações, projetos que atendam essas necessidades, tanto dos estudantes, quanto de grupos de estudantes, indicando, inclusive, a possibilidade, a necessidade de um projeto interventivo, de reagrupamentos intraclasse, de reagrupamento entre as turmas, não é? Então, esse momento, né, esses encontros nos conselhos de classe, eles têm essa finalidade também. Ou seja, o conselho, ele compõe o trabalho pedagógico da escola, né? Ele também é um espaço-tempo em que nós podemos utilizar para avaliar e retroalimentar esse trabalho da escola em uma perspectiva de avaliação formativa, né? Significa o que isso? Significa que nós entendemos que o conselho de classe, embora haja uma tendência em realizá-lo apenas ao final dos bimestres, o conselho bimestral, o conselho final, o conselho após período de recuperação, não há nenhum impedimento, ao contrário, recomenda-se que esse conselho, essa comissão de profissionais, estejam permanentemente em diálogo e, caso haja necessidade, ela seja convocada, né, o conselho se reúna para discutir questões que não são necessariamente importantes de serem discutidas apenas ao final de um bimestre. Né? Nós sabemos que o cotidiano da escola, ele é muito dinâmico, as questões, elas emergem, né, a cada dia de uma forma muito diferenciada, e algumas dificuldades de aprendizagem que muitas vezes o professor não consegue resolver sozinho, ele pode também recorrer a esse conselho. Esse conselho é uma comissão de profissionais, né, que está ali também para apoiar o trabalho individual do professor, em um processo de trabalho colaborativo que se dá num contexto muito mais amplo de escola. Portanto, um espaço-tempo de autoavaliação, de avaliação do desempenho dos estudantes, não apenas de seus comportamentos, mas também de avaliação do trabalho da própria escola. Então, eu vejo como um espaço rico, né, um espaço-tempo rico, e o salto de qualidade que nós podemos dar em relação ao planejamento e execução do conselho de classe é tratá-lo de forma articulada à avaliação escolar. Então, eu quero chamar muita atenção para essa questão, a essa categoria avaliação no trabalho pedagógico, porque o conselho escolar é tempo e espaço de avaliação. Vejam que ele avalia, quando nós avaliamos o desempenho do estudante, nós estamos avaliando o desempenho do professor, nós estamos avaliando o desempenho dos profissionais, das equipes de apoio, dos gestores, né? Ou seja, do trabalho da escola como um todo. Nós estamos, em certa medida, avaliando as nossas didáticas, né, as nossas ações didático-pedagógicas, a relação professor-aluno, os procedimentos, as perspectivas de avaliação, os instrumentos, os processos avaliativos que nós utilizamos, mais uma vez reforçando, é um espaço-tempo de avaliação que tem como finalidade gerar feedback para o trabalho da escola, o trabalho pedagógico de sala de aula e para o professor individualmente, no sentido de provocar nele também, né, uma autorreflexão sobre o seu trabalho, e também aos estudantes. E é muito interessante as experiências que nós temos de conselhos de classe participativos, eu vivenciei algumas delas, né, eu vivenciei algumas em centros de ensino médio, escola normal, e nós vimos no ensino médio a possibilidade de dar mais autonomia e de ser também um espaço que possibilita, que oportuniza aos estudantes dos anos finais do ensino médio uma auto-organização. Essa auto-organização, ela é muito importante para a formação desses estudantes, no sentido de que eles consigam construir a sua autonomia com responsabilidade, com compreensão, né, do processo educativo e do papel dele como corresponsável nesse trabalho pedagógico. Eu costumo dizer que na escola, na sala de aula, não é só o professor que trabalha,
o estudante também trabalha, né? Ele trabalha e ele precisa ter clareza de quais são os objetivos de aprendizagem que ele precisa alcançar, quais são os processos, né? Como que ele pode organizar a sua rotina, a sua dinâmica de estudo, de pesquisa, de leitura, e o conselho de classe, principalmente quando ele contempla a participação de estudantes ou de representação desses estudantes. Eu vivenciei essas duas experiências, né? Tanto de escolas, escola normal, em que todos os estudantes participavam, inclusive pais, era aberto às famílias, e experiências em que os representantes das turmas participavam. Eu considero, inclusive, mais rico quando ele é aberto, ele é participativo no sentido aberto mesmo, para que todos os estudantes, inclusive familiares, possam participar. Mas é claro que isso requer todo um processo de discussão, de formação, de compreensão do papel desse conselho e da atuação, né, do papel de cada um no desenvolvimento desse trabalho. E aí eu vejo, inclusive, que nessa perspectiva, quando eu né, enfatizei, quero novamente aqui retomar, que o conselho de classe e a avaliação escolar, eu diria que são constituintes, né, desse processo de organização do trabalho pedagógico, e não dá para pensar o conselho de classe descolado da avaliação escolar. E aí é importante, né, dizer para vocês que quando nós discutimos conselho de classe, a discussão, muitas vezes, ela recai sobre a dimensão técnica, não é? Como que eu vou organizar o conselho, quem vai conduzir esse conselho, quem vai registrar a ata, quem vai fazer a ata, como é que nós vamos organizar do ponto de vista técnico. Mas é muito mais do que isso. Pensar o conselho de classe pressupõe discutir qual é a nossa concepção de avaliação, como aquele coletivo avalia, quais são os meios, os procedimentos mais utilizados por essa escola, qual é a concepção de avaliação. Essa avaliação, ela se orienta por uma perspectiva, com intenção formativa ou com uma intenção apenas classificatória? E a depender da nossa concepção de avaliação, nós vamos perceber que esse conselho de classe, ele também vai se orientar para uma perspectiva ou mais focada no juízo de valor, né, numa lógica mais classificatória, ou mais orientada por uma perspectiva formativa, que é o que os documentos da Secretaria de Educação orientam, as diretrizes de avaliação, as diretrizes pedagógicas dos ciclos, o currículo em movimento, inclusive os projetos político-pedagógicos das escolas. Por fim, eu quero destacar aqui, né, que pensar o conselho de classe é pensar que a avaliação que nós fazemos nos diferentes espaços da escola, inclusive do conselho de classe, deixa marcas, né, como diz a professora Benigna Vilas Boas. E nós, ao pensar esse conselho de classe, nós precisamos pensar também que marcas nós queremos deixar, né, nas vidas dos nossos estudantes e também nas nossas vidas, porque o conselho de classe constitui um importante espaço político-pedagógico de autorreflexão, né, de cada um de nós, dos profissionais que lá atuam, e, ao mesmo tempo, de reflexão sobre o trabalho da escola. Sobre esse repensar as práticas, muitas escolas aqui fizeram isso esse ano. Das coletivas que eu participei, não teria o nome de conselho de classe, mas o que foi feito foi quase um conselho de realmente repensar. Não dar aula no Meet vai ser uma coisa boa, então vamos tentar marcar uns horários para os professores terem contato com esses estudantes. As apostilas de impressas estão muito grandes, vamos tentar diminuir. Ou o professor de matemática fez um jogo e todos os alunos fizeram. Então, essas coletivas que eu participei, o coletivo da escola acabava decidindo essas situações de realmente repensar o nosso fazer pedagógico em prol da aprendizagem do estudante. Então, era uma avaliação do nosso, tanto do nosso trabalho, enquanto das aprendizagens dos alunos, porque no início, acho que todo mundo bateu cabeça, assim, de mil formas possíveis, pensando de que forma poderia ser melhor aproveitado o ensino remoto, né?
Então, teve escola que já iniciou desde antes mesmo da volta oficial com aulas no Meet, teve escola que acabou focando no Instagram, depois viu que não funcionava, foi para outras plataformas. Então, nesse ano, houve alguns conselhos, apesar de não utilizarem esse nome, tiveram pré-conselhos mesmo de ir repensando a prática dentro da escola para melhorar as aprendizagens e as oportunidades para os estudantes. Então, a pergunta nossa norteadora é: como o conselho de classe pode orientar o planejamento e a reorientação das ações das escolas? Como é que vocês veem isso? Rosa, você quer falar alguma coisa? Você, né? Meu nome. Eu falei, não pode ficar à vontade, eu tinha falado com a Rosalina, mas se você quiser falar, eu fico muito... Então tá bom. Eu vou aproveitar aqui para participar, porque eu tenho que sair mesmo. Eu tenho uma consulta online agora. Então eu acho que esse ano foi um ano que a gente se reinventou muito, assim, as escolas, né? Eu acho que esse conselho de classe também, eu acho que esse conselho de classe desse sistema remoto, ele foi permanente, ele foi contínuo. Eu acho que talvez como devesse ser mesmo no presencial, né? Existiu uma preocupação maior nesse vínculo, na manutenção do vínculo com o aluno na escola, que muitas vezes no presencial passa despercebido, porque o aluno está lá mesmo, né? E a gente não fica muito preocupado com esse vínculo, e às vezes o aluno só está na escola, ali fisicamente, mas ele não está comprometido com a escola. Então, eu acho que este ano, nesse turbilhão que a gente tem vivido, né, nesse massacre que a gente tem vivido, eu acho que existem coisas que a gente pode tentar tirar dele e levar lá para o sistema presencial, né? Como tudo na vida, tentar aprender, mesmo em situações assim tão complicadas, enfim. Mas o que eu percebo foi isso. O Felipe falou da busca constante, né? Assim, a busca ativa. E lá no 411 foi assim também, né? O conselho de classe foi muito fundamentado nessa busca ativa e também nas resoluções dos problemas, né? O que a gente vai ter que fazer para o aluno que é neném, né? Que nem está nem na plataforma e nem no material impresso. Como que a gente vai resolver o aluno que estava na plataforma e que desistiu por uma série de questões da plataforma e foi para o material impresso? O que a gente vai fazer com o aluno do material impresso que não está conseguindo realizar as atividades, né? Que está lá, que está com o livro, mas que mesmo assim não está conseguindo. Então, assim, a gente ficou o tempo todo nas resoluções do problema, né? Então, o meu telefone, por exemplo, toca o tempo todo, né? Todos os alunos que têm dúvida em história estão direcionados para o meu número, os que estão no material impresso, né? Porque eu sou professora de história. Na coordenação temos professores de ciência, na supervisão temos uma professora de matemática, então acabou que a coordenação, a supervisão, a orientação e a própria direção, a gente virou os professores por telefone dos nossos alunos, por chamada de vídeo dos nossos alunos, enfim. O conselho de classe foi nesse sentido também, de melhorar e de tentar melhorar o nosso material, tanto na plataforma como no impresso, a nossa fala com o aluno, o momento de acolhimento, enfim, e tem sido um desafio, tem sido algo muito difícil tudo, mas também tem sido de muito aprendizado. Queria aproveitar que estou saindo, agradecer por esse momento, os meus colegas 411 vão continuar aqui, eu gostaria de continuar, mas infelizmente as consultas estão difíceis até online, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, e é isso, estamos juntos, né, gente? Tchau, tchau. Nós que agradecemos, Ana. E realmente, assim, eu vejo pelo que eu participo, é um conselho de classe contínuo, né? A gente está revendo as nossas práticas e as aprendizagens dos estudantes o tempo inteiro, até mesmo, assim, a questão de, para dar devolutiva para o estudante, a gente está tendo que ter esse retorno mais rápido do que no presencial. Geralmente, a gente vai fazendo as atividades e acaba deixando para dar esse retorno lá no final do bimestre, né?
Então, mas agora, com o impresso, quando o aluno vai buscar o material das próximas semanas, você tem que ter já o resultado das semanas anteriores, para ele ver o que ele aprendeu, o que ele precisa melhorar. Mais alguém quer compartilhar? Como é que o conselho de classe tem direcionado vocês a repensar a prática ou a continuar a prática de vocês? Eu estou fazendo quase a chamada, Heloísa, igual você. Eu vou olhando aqui os nomes, vou lembrando dos fóruns do ano passado, Rosalina. E vou lembrando das pessoas que mais falavam, que mais contribuíam, que estão tão silenciosas. E é um silêncio que me incomoda. Aí eu fico assim, meu Deus, fui eu que silenciei vocês? Eu tinha uma escola de quando estava dando aula, de corrigir exercícios, os meninos iam corrigindo, aí quem corrigisse primeiro escolhia quem era o próximo. Aí sempre todos queriam ser o primeiro, porque ninguém queria ser pegado no susto. A gente pode combinar isso para o próximo fórum, né? Liana, só dando uma continuidade no que a Ana falou, que esse conselho de classe, né, nesse modo remoto que a gente está vivendo, ele se intensificou de uma forma tão significativa que, à medida que vocês foram falando, que eu fui percebendo que, às vezes, a gente estava fazendo um conselho sem saber que estava fazendo um conselho, né? A rotina fez você vivenciar isso de uma forma tão necessária que a gente nem percebeu. E, à medida que vocês estão falando, eu falei, gente, a gente faz conselho o tempo todo. Porque são ações que, claro, a gente recebe documentos onde a secretaria vai dando uma autonomia para a escola, para ela tomar algumas iniciativas que são iniciativas necessárias dentro de um conselho de classe, né? Então, à medida que foram chegando os documentos e a gente foi avaliando que o que a gente estava fazendo não estava bom ainda, porque tínhamos crianças em várias situações, e esse conselho, ele foi constante, ele foi contínuo. E eu acho que e se a gente conseguir fazer com que isso permaneça dentro das nossas coletivas, né? Você não precisa datar um conselho. Esse conselho, ele existe a partir do momento que existe a necessidade, né? Se você tem uma turma, um professor, um grupo de professores que estão precisando debater algo que vai interferir no aprendizado do aluno, que se faça nesse momento, né? O pré-conselho, no caso. Né? Então, foi muito interessante, foi uma descoberta boa dessa continuidade agora desse conselho de classe. Muito bom. Obrigada, eu vejo que a pandemia, ela trouxe muita coisa para a gente refletir e para mudar o nosso hábito, a nossa rotina, mas ela trouxe muitas possibilidades. Ela abriu para a gente coisas que estavam ali na nossa frente, mas que a gente não tinha propriedade de usar, né? A tecnologia mesmo é um exemplo, e essas maneiras que vocês buscam e que a gente escuta esses relatos de vocês aqui, né? E aí a gente percebe, nossa, que sacada deles, como que eles, né, tiveram essa ideia, que coisa legal. Você vê que tudo isso é oportunizado por esse momento difícil e complicado, né? Foi, nesse sentido, a gente cresceu muito. Eu tinha uma professora na faculdade que ela passava o trabalho para a gente com 1 mês de antecedência, e ela falava assim, gente, eu tenho certeza que vocês só vão fazer esse trabalho quando vocês sentirem que tem um Doberman preto, raivoso, correndo atrás de vocês, num muro, entre 4 paredes e um muro bem alto. E aí vocês vão dar os pulos de vocês para fazer o trabalho. E aí parece isso, né? A gente sempre falou em, como eu comentei de manhã, agora não lembro se já comentei aqui, do conscientizar, a gente preocupou tanto com muitas coisas e suplicou tanto para que a tecnologia entrasse nas escolas, mas a gente sempre esperou primeiro os laboratórios de informática. Então, a gente esperou os laboratórios de informática, a gente esperou conscientizar a comunidade escolar de como usar o laboratório de informática, a gente brigou por um professor de informática dentro dos laboratórios, a gente foi lutando, foi brigando, e de repente veio algo
tão crucial e novo para a sociedade como um todo, e como disse o Felipe, né, diante de uma negativa, das dificuldades do Estado de reparar todas as necessidades que foram estabelecidas, a gente foi se reinovando, a gente foi se ressignificando, e como diz a Rosa, é muito bom ver que vocês estão aí no chão da escola, no chão da coordenação, no chão da supervisão, como disse a Ana, até dentro de casa dos meninos, tirando dúvidas por telefone agora. Então, a gente vê que não tem mais como retroceder. A gente precisa agora descobrir como auxiliar a entrada dessa pandemia de maneira mais tranquila e saudável nas nossas atividades no ano que vem. Então, se não teve o caderno, né, Felipe, do CEF 404, quem sabe ano que vem não tem um portfólio, não tem o Google Drive. Então, eu creio que a gente começa a pensar já em outras possibilidades, né, também. E uma outra questão que eu percebi nesse conselho contínuo é que a gente sempre teve uma ideia de um conselho unilateral. Ou seja, a gente está analisando sempre a dificuldade de aprendizagem do aluno. E hoje, com esse contexto todo, a gente está percebendo que esse conselho ele é bilateral. Porque a partir do momento que o aluno tem uma dificuldade na aprendizagem, eu vou ter que ter um olhar para o professor que tem uma dificuldade na ensinagem. Né? Agora, a gente precisa ter a humildade de, naquele momento, de reconhecer as nossas fragilidades também. E o conselho de classe ele é um momento propício para isso, né, para ver essa visão bilateral. Não só o aluno, mas também a dificuldade e a fragilidade que o professor apresenta. E buscar essas ações aí, né? Elô, eu acho que se não tiver mais alguma contribuição ou ordem de fala, você pode falar, explicar como é que vai dar o próximo fórum, né? Que aí a gente faz igual fez de manhã, já combina a demanda, como fazer, para todo mundo vir com a tarefinha pronta, sem esperar o cachorro louco correndo atrás. Nós temos um fórum marcado no dia 27 de novembro, que vai ser uma continuação da nossa conversa de hoje. Hoje foi mais, assim, teorizar, né, refletir sobre o conselho dentro da teoria, o que a gente faz na prática. E na próxima semana, daqui a 15 dias, nós queremos ouvir vocês. E dessa vez é vocês mesmo, assim, sem dó. Como é que quais são os projetos interventivos que surgiu a partir do conselho? Como o conselho funciona dentro da escola de vocês? O que foi notado de diferença entre o conselho de vocês no presencial e agora esse conselho remoto? E vocês trocarem realmente as práticas, quase como o nosso café virtual, de uma conversa para a gente poder crescer, porque, assim, o conselho em si, ele não para só aqui, né? A gente vai criando projetos interventivos, às vezes aquele aluno está com uma dificuldade em 3, 4 matérias, e os professores se unem para criar uma atividade para a recuperação daquelas aprendizagens. Então, o conselho, ele vai criando raízes depois do que ele é feito. Então, no dia 27, já convido a todos vocês para compartilharem com a gente a prática. A gente vai entrar em contato com vocês, os coordenadores intermediários, para ver o que vocês têm para falar, se vocês querem se inscrever para falar. E caso vocês já queiram mesmo, estiverem loucos para compartilhar a prática com a gente, já pode vocês mesmos entrar em contato com os coordenadores. No caso, sou eu, a Rosa, o Davis e o Marcos. Do que vocês têm feito. Vai ser um momento, eu acho, muito enriquecedor, porque esse ano uma das coisas que eu aprendi é que a troca das experiências tem feito a gente crescer muito. A gente não fica mais só naquela nossa bolha, assim, de que tudo funciona perfeitamente. A gente vai vendo, numa escola funcionou de tal maneira, então eu vou compartilhar aquela ideia com a minha escola. E a gente vai criando uma rede, realmente, uma teia de ideias
que está fazendo a nossa educação se tornar cada dia melhor. E acredito que quando voltarmos para o presencial, essa nossa experiência desse ano vai tornar o presencial algo muito maior, muito mais forte. A gente tem, assim, a razão de realmente lutar pela educação pública, e eu acho que a gente está indo no caminho certo. E eu quero te completar, Heloísa, igual eu completei de manhã, que todas as pessoas que estão aqui, tirando o pessoal da Unieb, que vocês fiquem à vontade, como eu falei no início, porque nós estamos entre pares. Então, nós não estamos na defensiva, nem gostaríamos que vocês tivessem essa posição de defensiva. Nós não entraremos com críticas, nem com julgamento, muito pelo contrário. A gente precisa dar as mãos, como a gente sempre falou, desde o início do mês de junho, de fazer uma ciranda da educação. E essa ciranda, ela gira com a força de cada um, com a ideia de cada um, com a intenção de cada um. Então, aquela escola que estacionou em alguma etapa do conselho de classe, traz para a gente, fala para a gente, olha, gente, a gente foi, pensou, mas estacionou aqui. E agora? Como a gente pode avançar? Vamos conversar sobre isso. A gente cria um rótulo de que troca de experiência tem que ser exitosa, e a gente acaba fazendo o mesmo rótulo que a gente faz com os estudantes. Às vezes a gente não percebe que um estudante que sempre tirou 5 e de repente tirou um 8, ele evoluiu e teve êxito muito maior do que aquele aluno que sempre permaneceu com a mesma nota. Então, a gente vai trocar experiências no sentido de um todo, de um coletivo mesmo, e aprendermos entre pares. Então, eu não tenho nada de extraordinário para falar. Quem disse? Vai que o que você acha que é o mesmo, que é o chover no molhado, não é o que alguma escola precisa saber e ver como novo. Então, eu quero convidar, e eu vou convidar mesmo, as 12 escolas a participarem. Eu gostaria... Guiana, e aí, assim, eu vou reforçar o que você está dizendo, porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho uma coisa, mas por exemplo, quando é sede, eu vou citar um exemplo que eu vi o sede acontecer com o sede, mas isso serve para todo mundo. Não, a gente participou lá no café virtual como dos anos finais. E aí, agora a gente não quer participar do ensino médio, porque a gente já participou do outro. Mas, às vezes, não é você apenas você ouvir, é também você contribuir, né? É o que você tem de bom para dar para os outros também. E aí, a sua ausência nega aos outros essa condição, né? E aí a gente está falando tanto no coletivo, a gente está falando tanto nessa coisa do pensar em grupo, no pensar do dividir, do partilhar, e eu acho que a gente precisa ainda reforçar ainda mais isso aqui, né? Esse momento de participação. Não é para pôr falta em ninguém, não é para dar pontinho baixo porque você não veio, pelo contrário. É valorizar aquilo que você tem de bom para contribuir. No mais, Heloísa, por mim, eu agradeço a presença de todos e todas que ficaram até agora conosco. É sempre muito bom estar entre vocês, é sempre muito bom participar de formação. Isso, enquanto eu puder escolher, é esse o meu lugar. Enquanto eu puder escolher mexer com os desafios junto com vocês, é esse o caminho que eu vou seguir. E é muito bom estar entre pares. Não me sinto nem um pingo, nem um pouco, nem a mais, nem a menos, diferente do que vocês são, do que vocês ocupam. E muito obrigada, gratidão por estarem aqui em mais uma formação, em mais um momento em que vocês acreditam nesse trabalho que a gente faz em coletivo com vocês. Muito obrigada. Só um recado, gente, se vocês precisarem desses vídeos que nós passamos, a gente pode compartilhar com vocês, se vocês querem fazer uma coletiva formativa na escola, a gente pode compartilhar esses vídeos para vocês levarem
para discussão mesmo dentro da escola. Mas muito obrigada por estarem aqui essas 2 horas. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que a gente tenha tido algo para contribuir. E avisar também que na próxima semana, eu e os meninos da Uniplat, o Márcio e o Ed, vamos começar a entrar em contato com vocês para marcarmos reuniões individuais com cada escola para falar sobre o SAEB, o resultado do SAEB, tá bom? Aí a gente vai se ver mais algumas vezes. Aí, Glaudson, eu compartilho com vocês o vídeo, tá bom? Já mando agora. Tchau, tchau, gente.